Sejam muito bem-vindos ao programa aqui do Arquibancada. Primeiramente, meu primeiro programa apresentando, então é uma honra estar aqui com vocês. Bem, hoje o assunto então é rivalidade dentro do futebol, entre clubes do futebol, não em base em seleções, e com seus pontos positivos e negativos. Então, vamos apresentar muitos clássicos aqui, que todo mundo gosta de um clássico, eu imagino. Antes de começar, então, vou apresentar todo mundo aqui da bancada. Vou começar pelo Léo, então, que ontem fizemos live. Então, Léo, muito bom dia, né? O que você espera aqui do programa? Bom dia, Tom. Bom dia, Plácido. Bom dia, Matheus. Bom dia, do pessoal que está escutando a gente aí na sua casa ou no trânsito, né? Não sabemos. Bom, primeiro, o que eu espero desse programa é uma maravilha, né? Que a gente vai falar de rivalidade e a gente é pouco clubista aqui. Temos um São Paulino contra 3 corintianos. Então, vamos pra cima aí que eu já tô numa desvantagem aqui. Exatamente, o Léo então é o São Paulino e nós outros 3 somos os corintianos. Então, vou passar pro outro corintiano que tá de Barça hoje, o Matheus. Então, muito bom dia, Matheus, como você está? Bem, muito bom dia a todos, muito bom dia, Tom, muito bom dia, Plácido, bom dia também, Léo. Bem, vamos esperar aí contar um pouco de fatos e argumentos clubistas ou não, mas é sempre bom relatar o quão bom é estar aqui na rádio. Muito bem, então último, mas não menos importante, Plácido, como você está? Bom dia, Thomas, bom dia, Léo, bom dia, Mati. É uma honra estar participando pela segunda vez da Rádio Arquibancada. Bom, espero que nós tenhamos uma conversa pouco clubista. É um assunto polêmico, então espero que a gente tenha uma boa conversa aí, que a gente consiga discutir legal, que seja uma boa conversa. E é um prazer estar aí. Bem, exatamente. Só para explicar então o motivo de eu ter cogitado esse tema, a gente tem muitos clássicos assim, regionais, nacionais e internacionais toda semana. Então eu me baseei em 2 para ter a ideia desse tema. O primeiro é Corinthians e Boca Juniors, que vão jogar hoje, nessa terça-feira, lá na Bombonera. Então vai ser um tema também sobre a possibilidade de um clássico continental também ser considerado um clássico, não só ficar mesmo no ramo nacional. E também o queridíssimo Tottenham contra Arsenal, que eu e o Plácido estamos de Tottenham, que acho que muita gente está acompanhando o que está acontecendo nessa... os dois clubes estão tentando buscar essa vaga para classificação para a próxima Champions League. Então está uma disputa muito acirrada e inclusive no último clássico que teve entre os dois times, o Tottenham ganhou de 3-0, as torcidas foram para as ruas e acho que isso tudo faz parte de uma rivalidade, um clássico, mas tudo saudável, essas manifestações mais saudáveis. Então foi por isso que tive essa ideia do tema. Então vou começar apresentando um blog do Gustavo Hoffmann na ESPN, que ele conta um pouco sobre essa relação sobre rivalidade. Então abre aspas: diante de tudo isso, resolvi recuperar pesquisa que coordenei na época em que era repórter da saudosa revista Trivela. Na edição 32, de outubro de 2008, foi às bancas um ranking sobre os maiores clássicos do mundo, elaborado através da opinião de vários jornalistas. Cada jornalista brasileiro foi consultado para eleger até 20 clássicos nacionais e 20 internacionais. Os clássicos foram avaliados por um sistema de pontos. Fecha aspas. Então, esse sistema de pontos é importante lembrar. Eu não vou destacar exatamente o sistema de pontos, mas vou falar a ordem exata que foi destacada no blog do Gustavo Hoffmann entre todos esses jornalistas. Então, o primeiro deles é o Grenal, Grêmio Internacional. O segundo, Palmeiras e Corinthians, o famoso derby. O terceiro, Flamengo e Fluminense. O quarto, Flamengo e Vasco. E o quinto, Atlético e Cruzeiro. Então, a gente vê a presença de Flamengo em ambos, né? O clássico carioca muito presente. E, claro, a primeira, acho que as duas rivalidades talvez maiores, Palmeiras e Corinthians, Internacional e Grêmio. Então, a gente vai discutir muito disso. Enfim, vou fazer então a primeira pergunta pro Léo. Queria perguntar para você se você acha que essa lista tá correta, na ordem correta, ou você acha que tem outro clássico que poderia entrar? Bom, é meio difícil você falar isso, porque todo clássico é grande, né? Eu acho que é o seguinte, o Grenal é sem dúvida o maior clássico do Brasil que a gente tem. Seja positivo e negativamente, né? Que tem muita briga de torcedor no estádio nesse momento, quando tem o Grenal. Os jogadores dão a vida a mais. Palmeiras e Corinthians é um baita clássico também, a gente sabe como que é, vocês principalmente, mais que eu. Temos também você citou Flamengo e Fluminense. Eu acho que hoje em dia deu uma esfriada esse clássico.
ainda Vasco e Flamengo eu acho que ainda é pegado, por mais o Vasco estar na segunda divisão e conquistar uma vitória no Flamengo, pro Flamengo hoje em dia é humilhante isso. A mesma coisa Atlético e Cruzeiro, é um clássico de Minas sensacional. Hoje em dia o Cruzeiro está na segunda divisão, né? Também, então se o Atlético perder, eles se sentem meio humilhados, porque estão perdendo de um time de segunda divisão. Mas eu acho que no Nacional ainda entra hoje em dia Flamengo e Palmeiras, eu acho que entra, por ter sido uma final de Libertadores, por ser hoje em dia os dois são os principais times mais fortes, com elencos mais fortes, ou seja, o titular e reserva. Eu acho que eles são muito fortes, então, lógico, o financeiro deles também, né? É uma briga para contratar jogadores, os dois sempre. E quando tem o jogo, a gente sempre espera um jogão. A gente não crava um favorito. Eu acho que clássico também tem isso, né? Quando você não consegue cravar um favorito no jogo, por mais que seja disputado, também envolve o fato de ser um clássico, né? Seja até de menor expressão, entre aspas, hoje em dia. Tem Santos e Red Bull Bragantino, por conta do Paulista, que o Red Bull conseguiu pegar a quarta vaga na semifinal, em vez do Santos, que não foi uma surpresa, porque o Santos estava em uma fase. Mas tem esse fato também, que hoje em dia o Bragantino também está criando clássicos com os times grandes de São Paulo. Exatamente, também você destacou esses times que estão na Série B, como o Vasco, como o Cruzeiro e também o próprio Grêmio contra o Internacional. O Grêmio também na segunda divisão, então a segunda divisão cheia, lotada de campeões. E realmente, eu acho que é importante você falar que nenhum clássico... É difícil falar que um clássico é maior que o outro, só que todo tem a sua história. Realmente, talvez um acaba se tornando maior em relevância dos times que estão disputando. Então a gente vê, um Remo e Paysandu é muito grande, só que não tem muita diferença do que um Corinthians e Palmeiras nacionalmente e até internacionalmente. Mas apesar disso, nenhum deixa de ser muito importante, certamente. Então eu queria ouvir de vocês dois também, perguntar pro Matheus, você acha que a lista tá correta? Você como um corintiano, acha que o derby é o primeiro dessa lista? Ou você acha que tá tudo certo, Grêmio e Internacional em primeiro, Palmeiras e Corinthians em segundo, e os outros cariocas também, o Atlético e o Cruzeiro? Olha, eu acho que por essa divisão, assim, por si só, deve ser uma pontuação um pouco... por pequenos pontos, por assim dizer. Obviamente que o Grenal, a gente conhece todo o histórico do Grenal, a gente sabe o quão pegados são os jogos e sabe o tamanho da rivalidade que são os dois. Agora, tanto que o Grêmio foi rebaixado, então imagina quanto um próximo Grenal vai ser da rivalidade aumentando ainda mais, principalmente seja na casa de um, seja na casa do outro. Mas o derby paulista, sem sombra de dúvidas, para mim, eu acho que deveria ser o primeiro, por conta de todo o histórico que tem Palmeiras e Corinthians. A rivalidade que é desde lá atrás, desde o primeiro, que os palmeirenses contam desde o primeiro Mundial que aconteceu com eles, vem acontecendo dessa forma. E só por isso, além de outros históricos de gols, de campeonatos, que a zoação começou a progredir um pouco mais, além também da famosa comemoração de porco que um dos jogadores do Corinthians fez, que acabou até depois virando um apelido que o Palmeiras adotou de porco. Então, vai progredindo ainda muito a questão do derby. Os clássicos do Rio, eles sempre são pegados em questão de, dependendo, no meu ver, da fase dos dois. Então, Flamengo e Fluminense hoje, como o Léo bem citou, eu acho que não é tão pegado quanto era nos últimos anos, quanto foi nos últimos anos, porque a questão era de que os dois antes vinham ou de péssima fase ou de excelente fase. Hoje a gente vê que é um Flamengo tentando progredir em uma nova construção, ou é um Fluminense também tentando se construir já com um novo elenco, acabou perdendo o técnico agora. Então, são construções diferentes em tempos diferentes. Antigamente, eu acreditava que por os ambos estarem em excelente fase ou má fase, acabava sendo um pouco mais pegada. Mas, no meu ver, eu acho que eu só mudaria colocando o derby paulista na frente do Grenal. E só completar o que o Matheus falou, também tem a questão financeira, que o Flamengo do nada surgiu com um dinheiro absurdo. Isso daí acabou desnivelando ele com os outros times cariocas, né? Que isso daí acaba sendo muito ruim por não ter tanto reforço que nem o Fluminense. O Fluminense não tem tanto dinheiro para trazer alguém de renome como o Flamengo teve para trazer o super time que fez em 2019. Com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson e todos esses outros.
Então, completando essa fala de vocês dois, é importante destacar também que lá para 2010, 2011, o Fluminense era um time bem melhor que o do Flamengo, inclusive ganhou 2 brasileiros naquela época, e a gente sabe que desde 2013 para cá o Flamengo pegou uma reconstrução desde aquela época, ganhou a Copa do Brasil para cima do Sport Atlético Paranaense, acho que foi Atlético Paranaense, se eu não me engano, aquela época do Hernani Brocador. Então, naquela época o time do Flamengo era muito abaixo do que é hoje. Só que agora os papéis se inverteram, que nem você bem destacou. Então eu concordo, e você perguntou desse sistema de pontos. Então, eu não vou acabar especificando exatamente, mas pelo que eu acredito é por questão de título também, relevância. Enfim, Grêmio Internacional ficou com 451 pontos, Corinthians e Palmeiras 427 e Flamengo e Fluminense 412. Ou seja, a diferença entre Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Fluminense, ambos segundo e terceiro colocado, é muito pequena. E a diferença do Internacional, do Grêmio Internacional, em primeiro lugar, é muito maior. Então, de acordo com, segundo eles, o Grenal é bem, assim, um clássico bem maior ainda, por muito, em relação aos outros. Eu, como corintiano, também concordo com você, mas eu queria perguntar pro outro também se ele concorda com essa lista ou você acha que o Derby estaria à frente de um Grenal hoje. Olha, primeiramente eu gostaria de frisar que eu acho que é uma questão muito relativa a essa de você classificar os clássicos, os grandes jogos. Acho que nem tudo tem que ser definido por pontos, né, pontuação. Não sei, não entendi exatamente como que funciona essa pontuação. Não sei se tem é mais ou menos, acho que em número de títulos também, não especifica quais títulos, mas número de títulos, tal título vai 20 pontos, outro título 10 pontos, nessa margem somou isso tudo. Então, aí que tá, acho que piora até essa questão da pontuação, né, porque acho que o fato de um time ter ganhado mais títulos ou não ter ganhado mais títulos não deveria ser considerado na hora de você classificar um clássico como sendo maior ou não que o outro, né. Acho que o que deve ser considerado é a grandeza que o clássico engloba, né? Toda a situação cultural, toda a situação histórica, a situação dos confrontos. Acho que o Grenal tem muito disso, mas o Derby tem mais disso, eu imagino. Acho que principalmente da questão cultural, né? Corinthians e Palmeiras, querendo ou não, são dois opostos, né? Tanto que muitas vezes os corintianos utilizam de argumentos que o Palmeiras, nos anos 40, ali, 30, fazia festas fascistas e por aí vai. E o Corinthians sempre foi um time que se permaneceu mais do lado do povo e brigou mais por esses direitos do povo, né, e por aí vai. A gente pode ver nos anos 80 a questão da democracia corintiana. Acho que culturalmente existe uma divisão entre os dois times, né, e acho que é a mais forte que a gente tem dentro do Brasil. Né, os confrontos, né, seja finais, sejam semifinais, sejam jogos simples no Brasileirão, que definem a classificação na tabela. Eu acho que o Derby paulista ele tá acima do Grenal por conta de tudo isso, né? Por conta da visibilidade que os clubes têm lá fora. Imagino que seja maior que os clubes gaúchos, né? Que os dois grandes gaúchos. Mas são dois clássicos gigantescos, né? Não tem o que falar. Acho que realmente, se for considerar, né, se um tá acima do outro, né, se um tá à frente do outro, é por pouca coisa, né? E acho também, né, que os clássicos cariocas ultimamente tem, eu não vou dizer que caído na questão da competitividade, porque a gente viu o Fluminense ultimamente tendo sido melhor, né, que o Flamengo. Mas em questão de estrutura, o Flamengo tem sido melhor que o Fluminense, que o Vasco, né? Mas acho que os últimos confrontos têm equilibrado um pouco, né? Mas se for considerar no geral, a minha opinião é que o Derby paulista é o maior clássico que a gente tem dentro do Brasil. Pois é, os corintianos concordam, eu entendo o São Paulino concordar, acho que cada um tem essa opinião. Eu acho que eu concordo com você nesse fato de, no âmbito nacional, Corinthians e Palmeiras juntos são bem mais relevantes, na minha visão, do que Grêmio Internacional. Acho que na minha visão, na visão de vocês, os outros, né, podem ter opiniões opostas, até corintianos e palmeirenses podem ter, mas você vê, cada clube, cada torcedor dos clubes defende que o clássico é o maior. Então, todos os palmeirenses e corintianos defendem que o derby é maior, assim como o Grêmio Internacional. Eu acho que é uma questão também de gosto, claro, do time também, e de preferência, né? Enfim, é uma coisa de opiniões, né? Opiniões a gente não se discute, muito a gente apenas ouve. Relativo, exato. Bem, então eu vou ficar um pouco nesse cenário do Corinthians ainda, porém eu vou fazer
pergunta para vocês em relação se é possível a gente ter um jogo que é considerado um clássico de times do continente sul-americano, por exemplo. Então eu vou começar citando Corinthians e Boca, que vai acontecer nessa terça-feira. Então a gente sabe que tem todo um histórico envolvido de Corinthians e Boca, os corintianos sabem muito bem. Do jogo de 2012, da final que o Corinthians se sagrou campeão, e também na edição seguinte na Libertadores, nas oitavas de final, que o Boca passou do Corinthians naquele caso típico do árbitro Carlos Amarilha, que gerou muitas polêmicas, 2 gols mal anulados, 2 impedimentos que não eram, que geraram gols do Corinthians, enfim. Foi realmente um caos para quem é corintiano, até para quem esse talvez até considerado um dos maiores roubos da história assim, do Brasil mesmo, de uma partida de um time brasileiro. E também vou destacar que, como hoje tem o jogo, a torcida do Corinthians lotou, inclusive, os ingressos disponíveis para o setor visitante da Bombonera, isso é importante. E vários corintianos invadiram aos redores da Argentina, da Bombonera. Então, inclusive, alguns colocaram até um boné do Corinthians numa estátua do Riquelme. O Riquelme, inclusive, que foi um carrasco pro Corinthians em 2013, que marcou aquele golaço no caso de cobertura. E, enfim, então isso, pra mim, isso é muita rivalidade, é uma opinião minha do apresentador, isso é muita rivalidade. Queria perguntar especificamente pro Plácido se você acha que Corinthians e Boca pode sim ser considerado um clássico, apesar de serem 2 times de países diferentes. Eu acredito que sim, por tudo que engloba esse confronto, né? Acho que clássicos continentais, eles se formam a partir da quantidade de confrontos e da grandeza do confronto, né? Do que aconteceu dentro daquele confronto. Tipo, vou usar um exemplo. Ultimamente a gente tem visto City e Real Madrid se tornar um clássico, né? Pela grande quantidade de vezes que eles se enfrentam. Mas eu acredito que Corinthians e Boca seja um confronto não só por conta disso, né? Não só por conta de ter sido uma final de Libertadores, de um confronto de oitavas de final, mas também a questão, né, do Carlos Amarilha, né, que deu o que falar, que foi um absurdo completo, na minha opinião. Né? Todo mundo sabe que teve coisa envolvida ali, que teve coisa externa envolvida, né? Existem áudios grampeados. O próprio Carlos Amarilha já confessou publicamente que ele cometeu erros, né, e que tinham coisas externas envolvidas, que não é nenhuma surpresa quando se trata de argentino. Na minha opinião, dentro do futebol, eu prefiro ser honesto e dizer o que eu penso a respeito dos argentinos, né, e dos sul-americanos no geral, com relação aos brasileiros. Acho que os brasileiros estão isolados nessa situação e são injustiçados na maioria das vezes. Mas acho que Corinthians e Boca é um clássico gigantesco dentro do continente, um clássico que se formou, né? Acho que naquela final da Libertadores de 2012, né, já estava se tornando algo grande, né? O Corinthians sendo campeão com 2 gols do Emerson Sheik, né? E em 2013 aquilo explodiu, né? Aquilo se tornou um clássico, se tornou talvez um ódio entre as duas torcidas, né? 2 torcidas gigantescas, que também é algo que influencia na hora de você analisar nessa questão de ser um grande clássico continental, né? A rivalidade, são 2 torcidas grandes. E, né, a questão do Riquelme ser carrasco, eu já não concordo, né? Foi um golzinho, né? Ele perdeu uma final da Libertadores pra gente e fez aquele gol lá, esquisito. Um gol que no confronto ali não deveria ter feito diferença alguma se o certo tivesse sido feito, né? Mas não é surpresa contra os argentinos. Enfim, acho que já falei muito isso, já tá bem claro, né? Mas eu acho que Boca e Corinthians sim é um clássico continental, né? A gente viu a questão da torcida do Corinthians ter colocado um boné na estátua do Riquelme, então acho que isso é saudável, né? Quando vai até esse ponto é saudável, mas quando chega na questão da agressividade, da briga entre as torcidas, passa um pouco do limite. Mas se fica só nisso, tá tudo certo, né? A gente ainda não viu isso chegar no ponto de rolar uma briga ali entre as 2 torcidas. Espero que isso não aconteça. Tudo vai depender de como acabar o jogo e de como as torcidas se comportarem, né? A torcida do Corinthians tá lotando a Argentina, pelo que eu tô sabendo. Então vai ser um grande jogo o que vai ter hoje, e acho que vai agregar nesse sentido de como a gente vai considerar esse clássico continental daqui pra frente. Exato. Então,
Eu concordo, assim, eu acho muito legal essa rivalidade mesmo, que nem você falou, eu vou ainda apresentar esses pontos negativos que geram muitas brigas, mas pelo que eu me lembro, eu não me recordo de ter acompanhado uma briga de um torcedor corintiano com o do Boca, sinceramente eu não me recordo, não sei se alguém lembra, mas, exato, assim, o pessoal fala que, não é rivalidade nenhuma, eles jogaram mó pouco, Corinthians e Boca, mas justamente esses poucos jogos foram muito importantes. Antes, os dois primeiros, os quatro no caso primeiros, tinham sido em fases eliminatórias, final e oitavas de final, e agora em fases de grupos. Então, quando tinha essa possibilidade de Corinthians cair no mesmo grupo que Boca, todo mundo ficou maluco, acho que não só corintianos, outros de outros times, não sei se o Léo, por exemplo, mas outras pessoas também cogitaram, pô, seria legal, eu imagino, e certamente seria muito legal, tanto Seria que... legal o Boca eliminar o Corinthians, né? Seria bacana, é isso que passou na cabeça de todos os outros torcedores. Seria legal, mas não vai acontecer, né? Então, inclusive, eu na partida contra o Boca Juniors, com os 2 gols do Maicon na arena, eu comemorei que nem um maluco e não lembrava de ter comemorado assim por muito tempo. Então, isso mexe bastante com a torcida. Certamente no jogo de hoje vai ser muito emocionante também. Mas, enfim, eu vou... Então, eu perguntei especificamente pro Plácido, porque vocês vão entender, porque o meu foco não é ficar no Brasil, não é ficar no Corinthians também, e no mundo afora. Então, além desse blog do Gustavo Hoffmann, de times clássicos brasileiros, também tiveram as escolhas dos maiores clássicos europeus, né? Então, vou manter essa mesma sequência de ordem. O primeiro clássico europeu, europeu não, perdão, foi um clássico do mundo geral, fora do Brasil, porque vocês vão entender. Primeiro clássico, Real Madrid-Barcelona venceu o segundo, Boca Juniors River Plate, por isso que não é europeu, mas é o único clássico que não é europeu. O terceiro, Rangers e Celtic, que a gente vai também especificar sobre esse clássico. O quarto é Milan e Internazionale, o Milan que é o maior da Itália, né, isso é indiscutível. E o quinto, Manchester United e Liverpool, né? Então, mesma sequência de pontos, relevância dos clubes, não só relevância dos clubes, porque a gente vê um Boca Juniors e River Plate sendo o segundo colocado, e certamente Manchester United e Liverpool são mais relevantes. Só que envolve muita coisa, então eu acredito que não seja só por esse sistema de pontos, é muita coisa envolvida. Enfim, essa ficou a ordem. Então agora eu vou fazer perguntas mais específicas, perguntar pro Léo, que é um fã do Barcelona, né? Então vou perguntar do El Clássico pro Léo. Você acha que realmente Real Madrid e Barcelona é o maior clássico do mundo e por qual motivo seria? Sem sombra de dúvida é o maior clássico do mundo. Não só por eu gostar do Barcelona, torcer pro Barcelona, o time que eu escolhi lá fora, mas por ter questões além de campo, né? O Barcelona é da Catalunha, né? E a Catalunha tenta sua independência da Espanha há muitos anos. E isso é um clássico, e o nível de time que os dois têm também, isso ajuda, que é mais um clássico, entre aspas, político, né? Porque é um time de fora da Espanha, entre aspas, porque a Catalunha quer sua independência, mas não se considera espanhola, né? Tanto que o idioma é outro, é o catalão, em vez do espanhol, que eles se denominam. E tenta sua independência, e esse clássico mostra. Sempre quando tem é um jogo pegado, os dois times gostam de se enfrentaram em várias finais, os dois elencos sempre brigam pelo título da La Liga. Eu acho isso muito interessante. Eu vejo também, lógico, posicionamento de alguns jogadores, né, em relação a isso, por conta querendo essa independência da Espanha, né, mas aí rola o negócio. Se o Barcelona se rolar essa independência da Espanha, sairia da Liga, tem todo esse problema que rola. Então é um clássico político, mas ao mesmo tempo é um clássico que encanta o futebol. Eu acho que o Real Madrid hoje é um dos melhores times do mundo. O Barcelona hoje não é um dos melhores, infelizmente, dói dizer isso, mas já foi, e sempre é um jogo. Não importa o elenco que o Barcelona tenha ou que o Real tenha, sempre vai ser um jogão. Todo mundo sempre para ver o El Clássico, seja dentro ou fora. O Barcelona ainda mais, né, que muita gente aqui no Brasil conheceu mais ele por conta que o Ronaldo Fenômeno jogou lá, e o Ronaldinho jogou lá, e o Ronaldinho fez história lá. Se eu não me engano, o único jogador a receber aplausos de pé no Bernabéu do Barcelona foi o Ronaldinho, onde ele fez um jogo sensacional. Os caras do Real Madrid, que não gostam do Barcelona, levantaram e bateram palma para ele. Isso mostra como isso deixa o clássico mais bonito, onde as diferenças são deixadas de lado e lá tá para torcer. Lógico,
né? Tem gente que algazarra, tudo. Eu só queria também completar um negócio do Plástico, ele falou de Boca e Corinthians, que eu acho que é o seguinte, eu acho que não apenas Boca e Corinthians são clássicos assim na América do Sul, eu acho que qualquer time brasileiro e argentino é clássico. Com certeza. Porque, sem sombra de dúvida, tem esse negócio, né, argentino. Brasileiro não gosta de argentino, argentino não gosta de brasileiro. Então isso incentiva mais. Sempre quando tem um argentino ou qualquer coisa, é só a gente pegar. Eu lembro do jogo, a final da Copa América que a gente teve aqui no Brasil. Brasil e Argentina foi só butinada e ninguém se importava com nada. Como Flamengo e River foi. Teve também Boca, acho que já jogou contra o Palmeiras, São Paulo. Em qualquer time brasileiro, é sempre um clássico pegado e não importa como. Eu acho que isso deixa o clássico interessante. Lógico, Corinthians e Boca tem mais história do que todos os outros, eu não tiro esse mérito. Mas também eu acho que é importante frisar que não é só com Corinthians e Boca isso. Eu acho que é com qualquer time brasileiro que o Boca, River, até mesmo o Nacional, a gente tem rivalidade até com os times brasileiros, tem com o Nacional. Então, eu acho muito importante isso. Mas voltando ao El Clássico, pra mim, realmente é o melhor clássico. Eu acho só que perde só pra um, que a gente estava até comentando aqui off, que faltou nessa lista, que é Fenerbahçe e Galatasaray. Porque lá é negócio de louco. A gente vê as notícias quando tem esse clássico. É torcedor quando ganha, invade campo, abraça jogador. Não tem... Lógico, tem a violência por partes, mas também... O mais legal desse clássico é saber que no Galatasaray tem a estátua do Alex, que é um jogador brasileiro, e eles consideram ele lá como basicamente, é difícil falar isso, né, mas consideram ele como uma entidade aí, que eu não posso citar nomes, que dá ruim. Não, eu só queria complementar, né, que o Vitor Pereira frisou em uma das últimas entrevistas dele, né, que as pessoas estavam dizendo que ele não sabia o que era derby. E ele frisou, né, que na Turquia, quando ele treinava o Fenerbahçe, ele teve que sair de tanque de guerra de um clássico contra o Galatasaray. Então isso é só pra gente ter como ideia, né, como funcionam os clássicos na Turquia, coisa de louco. Exatamente. E só pra deixar claro também, eu concordo que o Brasil e a Argentina sempre é clássico, tanto que o próprio confronto de Brasil e Argentina, a seleção, é o maior do mundo. Como eu disse, eu priorizei mais os times, mas certamente... o clássico entre essas seleções é o maior do mundo, e isso faz com que os jogos dos times de Brasil e Argentina seja também muito grande, né? Então... E ainda tem aquela polêmica, né? Quem é melhor, para os argentinos, quem é melhor é Maradona, pra gente lógico que é o rei, né? Não tem como, e tem isso, aí fala da mão de Deus lá, que ele fez o gol, né? Que eles falam que foi legal, e a gente fala, não, foi roubado. Tem tudo isso que envolve também esse clássico, né? Que se alguém falar que aquilo lá foi justo contra a Inglaterra na Copa do Mundo, tá de brincadeira, né? Mas realmente... pros argentinos. É lógico. Eu até... o tema não é esse, mas eu acho que até teve outro argentino que até passou o Maradona, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Jogou no Barça, é meio baixinho, né? Tá hoje em dia no PSG apagado, né? Você sabe o nome dele, Matheus? Você que tá com o casaco do Barça? É um tal de Lionel Messi, eu acho. Ruinzinho, né? Ruinzinho. Um pouco... Eu gosto mais, confesso. Mas, bem, então... a gente sai um pouco agora da Espanha. A gente passa para outro clássico também muito grande, que eu até tava falando com o próprio Matheus, então a pergunta vai para ele, que é Rangers e Celtic. Então, queria perguntar para você, Matheus, se você considera esse que é o maior clássico do mundo, por os motivos que você bem quiser falar, mas queria te perguntar se você realmente considera o maior do mundo ou se tá no top, pelo menos. Tá no top, briga com River e Boca. Pela seguinte questão de que primeiramente é um clássico escocês, muito pegado. Não é só a questão que, como o Léo citou muito bem, que é Real Madrid e Barcelona, que é uma briga, além do Barcelona se tornar um país que o Real Madrid, né, por si só ainda dá uma puxada de saco falando que nada vai acontecer e por aí vai, mas o Celtic e o Rangers é uma questão além política e além religiosa. Então ela puxa muito em questão de toda uma história durante anos e anos e anos. Inclusive em 1988, 87 por aí, o Celtics na época ganhava todos os clássicos em cima do Ranger. Para ter uma noção mais ou menos disso,
cada jogador que entra no Celtic, cada jogador que entra no Rangers, eles são separados, assim, de distrito. Que é para eles não cruzarem em momento nenhum com algum torcedor, ou seja, com algum jogador. Porque é um negócio muito pegado, vai além também da violência, que é muito mais pesada. Mas na época dessa, de 87, o Celtics começou a contratar jogadores que são protestantes, que é no qual o Rangers defende. E o Celtics é um time católico. Então, a partir disso, como ele começou a contratar jogadores protestantes, eles sabiam que o Rangers não ia contratar pessoas católicas por si só dessa questão da rivalidade. Então, isso começou a abranger ainda mais uma sequência de vitórias. E agora, nesses últimos anos também, vai sendo ainda um confronto muito pegado. Ainda teve empates, ainda teve questões de vitórias também do outro lado. Mas tá no tópico, merece também a atenção de todos, porque além de ter toda essa questão de fora, também dentro, é um jogo que muda parâmetros do campeonato todo. É um jogo que, por mais que o Celtic seja, talvez, um saco de pancadas na Europa, às vezes até teve um 7-1 que o Barcelona fez, o Real Madrid também já ganhou de 4-0. Por ser algo que não é um time tão evoluído em questão Europa, mas a história de ambos é muito pegada, é muito boa, é muito forte. Só te interromper aqui, o Rangers tá na final da Europa League, tá, mano? Exato. Então, e isso que abrange ainda mais a questão da rivalidade. O Rangers estando na final da Europa League, você tinha que ter visto o último clássico. Acabei vendo o último clássico. E é uma questão de zoação, não só zoação, mas também pega um pouco pesado em questão de familiares de cada jogador, tanto do Celtics quanto do Rangers. Mas merece a atenção de todos por mudar parâmetros totais de liga, de motivação dos jogadores. Quando eles ganham um clássico desse, eles são motivados ainda mais a conquistar, sei lá, seja Europa League, seja a própria liga. Mas é um jogo muito interessante de assistir, está certíssimo, está entre esses top 3 pelo menos, e se tivesse, eu acho que uma visão maior midiática, por assim dizer, eu acho que ele ultrapassaria até um pouco de River e Boca, mas um parâmetro assim bem pequeno. Exato, eu vou até falar a próxima pergunta até vai ser relacionado com esse negócio de âmbito nacional, internacional, europeu, de um time poder aumentar, devido à importância dele, poder aumentar o valor do clássico. Vou perguntar já. Só antes eu vou destacar também que eu lembrei de colocar, também a gente tem rivalidades, vou passar rapidinho as rivalidades entre técnicos, né? Então eu vou destacar alguns mais europeus, que são acho que os maiores. Então a gente tem primeiro o Ferguson e o Wenger, que foi um clássico, assim, de muito tempo na Inglaterra, mas hoje os dois já estão aposentados, mas durante muito tempo o Manchester United e Arsenal eram um grande clássico, principalmente por causa desses técnicos. O segundo, um pouquinho mais recente, Mourinho e Guardiola, acho que até nos tempos da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Pega um pouco de Premier League, mas acho que até foca mais na Espanha. E agora sim, focando mais na Premier League, Klopp e Guardiola, que é o mais atual. Então, você vê, muitos clássicos são mais históricos, mas uns mais recentes. Isso é importante também. Acho que a gente tem, dentro do futebol, a gente tem muita dificuldade de colocar acontecimentos ou jogadores que, por exemplo, jogam atualmente num patamar muito acima do que os passados. Isso é complicado. Isso não vale só para nível de jogadores, também vale para diversos outros temas. Não é porque uma rivalidade dessa de técnico é atual que não pode ser histórica, né? Então isso é importante destacar. Mas então, só foi apenas uma curiosidade essa dos técnicos. Eu vou aqui acelerar um pouquinho, que o nosso tempo é curto, então eu só vou completar agora. Eu vou passar a pergunta novamente pro Plácido. E é importante a gente destacar que o clássico, a palavra clássico, ele começa por muitos motivos, tem muitos poréns para realmente ser considerado um clássico. Então a gente vê, normalmente são dois clubes de mesmo estado, mas podem não ser, que nem já destacou, dois times até de diferentes continentes, mas normalmente são de mesmos estados, que eles querem mostrar sempre o seu melhor, eles costumam disputar as mesmas competições. Não é o caso, por exemplo, de alguns que estão disputando a Série B no Brasil, mas normalmente acaba sendo. Então esse clássico ele agrega muito isso, ele agrega posições na tabela, disputa de títulos, então isso aumenta muito. E também a gente tem a presença dos torcedores nisso tudo. Eu comentei antes que o Matheus falou, porque um clube pode tornar um clássico maior. Eu cito o exemplo do Everton e Liverpool. O Liverpool é um clube muito maior que o Everton, só que por serem rivais,
às vezes o Everton acaba ficando um pouco mais relevante por causa do próprio Liverpool. Como eu não sou torcedor de nenhum deles, eu não vou entrar nesse parâmetro, mas é essa comparação que eu queria te fazer. Essa rivalidade, ela ajuda na construção da história de um time? Eu creio que sim, mas não só a rivalidade, né? O Everton, fora tudo isso, dentro da Inglaterra é um clube tradicional, né? Um clube que já venceu a Premier League algumas vezes, né? Nunca teve muita relevância na Europa, mas é um clube que dentro da Inglaterra já foi muito vencedor. Hoje está numa situação triste, né? Mas espero que saia dessa situação, inclusive. Está numa situação aí complicada na tabela da Premier League. Mas enfim, indo à pergunta, eu acho que sim. Eu acho que a questão da rivalidade aumenta assim, a visibilidade que um clube tem dentro de um continente ou dentro de um país, né? Acho que a questão de ter essa rivalidade aumenta o tamanho dos jogos, né? E o fato de aumentar o tamanho desses jogos aumenta a visibilidade que um clube tem. Mas não é tanto, e não acho que isso seja... Por exemplo, eu tô achando difícil dar exemplos exatos, né? Em que... Eu te ajudo, era isso que eu ia falar. Tem um exemplo exato de outro clássico, que é de um time menor, é Barcelona e Espanhol, que os dois são times da Catalunha, e os dois querem... E é um derby deles lá. Então, e aí que tá, né? O Espanhol é um time que não tem muita relevância dentro da Espanha, dentro do futebol europeu, só que, né, ele tá dentro de um derby, né? Então, é o Espanhol que tá dentro de um derby. Você não imaginaria aí que você estaria dizendo isso, né? Que o Espanhol é o segundo melhor time da Catalunha, é o que está ali junto com o Barcelona, né? Porque dentro da Espanha, o Espanhol fica muito longe. Só que quando você engloba nessa questão de ser um derby, aumenta a visibilidade que o clube tem, né? E eu acho que é isso, né? Minha opinião é essa, acho que aumenta, mas não deve ser considerado como a única forma de você dar visibilidade a um clube, ou de você, não sei, essa questão da relevância mesmo, assim, né? Aumenta, mas não é tanto, assim. Eu concordo com você, eu acho que não é o principal, mas é um dos fatores. E é isso, assim, eu acho que vale muito para todos os clubes sempre ter um clássico principal, porque é uma coisa muito histórica mesmo, então certamente muitos ficam esperando por esses clássicos, como você falou do Barcelona e Real Madrid. Muita gente espera por isso e acho que isso acaba aumentando a importância desse clássico, né? Então a gente discutiu que cada clássico tem a sua importância, mas o povo gosta mais de assistir aqueles que a gente está mais acostumado. E outro ponto positivo também de clássico, né? É sempre quando o time tá mal e acaba enfrentando seu maior rival e acaba ganhando, a gente vê a ascensão do time disparado. Ou até mesmo a própria derrota do time acaba ajudando também ele. O Barcelona é a prova viva disso. Perdeu o primeiro clássico do ano com o Real Madrid, estando muitas posições abaixo dele na La Liga. No segundo ganhou com o Xavi e começou a decolar e ficou em segundo lugar na La Liga. Eu vou dar mais 2 exemplos nesse caso que acontecem também. Não me chama de clubista, por favor, mas Corinthians e Palmeiras lá para 2018, 2019, que o Palmeiras era bem superior ao Corinthians e o Corinthians conseguia vencer o Palmeiras com um time muito ruim, mas certamente isso motivava muito o time. Então a gente vê que realmente isso acaba acontecendo e acaba dando mais importância, né? A gente vê, por exemplo, certamente quando se um Everton ganhasse do Liverpool no momento atual, certamente dá uma motivada a mais. Então sempre quando um jogo importante mesmo desses, é uma coisa que motiva mesmo. Foi até importante você falar isso. E, bem, a gente falou muito desses pontos positivos, mas chegou a parte de falar um pouco dos pontos negativos que os clássicos eles acabam trazendo para nós, né? Então, bem, existe uma competição entre as partes envolvidas com o mesmo intuito, seja de ganhar pontos, ganhar campeonatos, títulos ou até a própria partida em si. Mas esse confronto ele busca um objetivo ele busca... O princípio em si é buscar a vitória, mas ele pode atrair muitas brigas, muitos atritos, isso entre jogadores de campo e entre torcidas, né? Então esse é o ponto negativo que a gente vai tratar agora, que mesmo com muitos pontos positivos dos clássicos, das rivalidades, que são a melhor parte deles, também tem muitos negativos, novamente como eu digo, tanto entre jogadores e como principalmente torcedores, né? Então o primeiro acho que a gente lembra aqui no Brasil é, por exemplo, um Grenal, que às vezes acaba tendo mais briga entre os jogadores do que das próprias torcidas. Sempre tem uma briga. Isso eu acho uma coisa muito chata, sinceramente mesmo.
Claro, a torcida fica empolgada, pô, é briga, é rivalidade, só que acaba estragando um pouco. A gente teve aquele Grenal na Libertadores com 5 expulsos pra cada lado, 4 expulsos pra cada lado. Então, assim, a gente fez de uma forma, pô, rivalidade, mas né, o que ganhou com isso, né, no final? Então, isso acaba sendo muito chato mesmo. Mas enfim, eu vou passar essa pra você, Léo. Que até onde um duelo, né, uma rivalidade, deixa de ser essa rivalidade e passa a ser um confronto, assim, é uma briga mesmo. Onde que a rivalidade, deixa de ser uma rivalidade e passa a ser uma briga entre os torcedores? Bom, no momento que eu acho que é assim, né? Futebol a gente sabe como que é. Então tem ofensas, já vou começar por aí. Tem ofensas, a gente sabe. Mas eu acho que quando começa com preconceito, qualquer tipo de preconceito, racismo, homofobia, quando envolve familiares dos jogadores em si. Eu acho que isso é errado. Se você ia ameaçar jogadores e familiares também. E quando você decide resolver com as suas próprias mãos qualquer problema. Seja o time tá jogando mal, o que você vai fazer? Vou querer ir lá no CT, destruir carro de jogador e bater jogador, como já aconteceu no caso do Sporting. Acho que todo mundo sabe aqui que torcedores invadiram e agrediram jogadores. Como colocaram bomba no ônibus do Bahia também, se eu não me engano, se foi do Bahia. Então eu acho que nesse momento, quando recorre a violência em si, né, já vira confronto, já vira briga de rua, já vira tudo menos um clássico em qualquer momento. E até mesmo torcedores que ofendem jogadores em campo com ofensas racistas também, eu acho erradíssimo isso que a gente viu. E também, né, a própria justiça em si que tem, né, no mundo. Eu acho que, se eu não me engano, acho que foi com o jogo do Corinthians e Boca, não foi? Que teve o torcedor que xingou outro torcedor, e aí ele foi preso e a delegação argentina soltou ele, não foi? E depois ele postou uma foto na rede social com a mesma brincadeira racista. Exato, eu acho que começa aí já. Quando você ofende alguém, você não tem a devida punição, ou aí já não é mais clássico, aí eu acho que vira qualquer coisa menos isso. Acho que vira agressões, eu já acho que não faz parte. Futebol é um esporte pra gente torcer, é um esporte pra gente se divertir. Lógico, a gente tem emoções, ninguém é de ferro pra falar, pô, não fico irritado com o meu time. Mas aqui, tenho certeza que aqui ninguém resolveria com as próprias mãos os seus problemas. Porque depois que acaba o jogo, todo mundo fica de boa. A gente aguenta a zoação, a gente gosta de brincar, mas fica nisso. Então eu acho que nesses momentos acaba, né? Como até o Plácido falou, né? Que o Vitor Pereira falou que tinha que ser retirado de tanque. Aí nessa parte eu já acho que já passou do limite também. Eu acho que, pô, quer torcer, quer se divertir, vai lá, se diverte, mas não tenta resolver com as próprias mãos, que aí já passa de ser torcedor pra uma pessoa violenta que quer... mais ou menos um criminoso, né? Pode-se dizer, né? Porque você acaba cometendo ações que você não cometeria se não fosse futebol, mas nesses casos talvez cometeria, né? Não tem como a gente saber. Exatamente. E eu vou até lembrar um exemplo disso que você falou. Acho que a gente lembra da final da Libertadores de 2018, o Boca e River, que o ônibus do Boca foi apedrejado pela torcida do River. Inclusive não teve o jogo, por fim, porque muitos jogadores foram atingidos. Você citou esse negócio do ônibus do Bahia. Então, isso conta muito. É uma rivalidade, mas até onde chega essa rivalidade, né? Até onde os torcedores, principalmente, fazem chegar isso. Então, certamente... São argentinos, né? A gente já esperava isso. Então, isso é importante falar que, assim, isso vale um pouco também do que dentro é a sociedade. A gente sabe que os brasileiros argentinos, principalmente, eles têm esse feitio mais briguento mesmo. Isso é questão de sociedade, acho que nem entra o futebol nisso. Futebol só é um complemento disso. Só que a gente vê um clássico na Inglaterra. É muita rivalidade e não tem essa parte da briga. Então, por isso que eu cito muito a sociedade dentro disso. Eu cito o exemplo do Tottenham e Arsenal que teve. Os torcedores dos dois times foram na rua. Eles, claro, falaram muitos xingamentos e tudo, mas ninguém se agrediu. Os torcedores do Tottenham falaram, o norte de Londres é nosso. E o do Arsenal falou, o norte de Londres é nosso. Então, esses gritos de torcida, acho que isso, a rivalidade é aí, né? Não precisa passar disso. Então, isso é um ponto até importante destacar. Então, eu vou passar para o Matheus a última pergunta do nosso programa.
e que se essas brigas de torcida, entre torcidas e em campo pelos jogadores, fazem parte dessa rivalidade mesmo? Você acha que acaba sendo uma coisa normal? Ou se foge mesmo desse esporte, assim, se foge do âmbito esportivo e passa um âmbito mesmo social, assim, se é uma coisa que acaba sendo normal ou se não tem como? Bem, como você bem citou, vai te tornando de sociedade para sociedade. Eu acho que sempre vai ter essa questão do bate-boca, é impossível tirar, e infelizmente eu acredito que daqui para frente, mais que uma torcida mais nova que vai se organizando junto com os times, que vai se juntando, a probabilidade de diminuir um pouco essa questão de trocação de socos e por aí vai. Lógico que se a gente se implementar isso, muito pessoal vai começar a falar que o futebol tá ficando chato e tal, querendo ou não, infelizmente também pega na questão do próprio clássico. Isso acaba atrapalhando por alguns torcedores mais velhos que dizem. Eu posso até citar a questão de São Paulo e Corinthians, no qual o Corinthians tem alguns gritos homofóbicos para cima do São Paulo, e eu vejo pelo menos hoje que isso diminuiu em questão de 60%. Ainda tem pessoas que ainda citam isso. Mas no decorrer dos anos eu acredito que isso diminua, mas a questão, alguém sempre vai partir para a violência. O bate-boca vai acontecer, mas a violência, infelizmente, vai acontecer porque as pessoas acabam deixando subir para a cabeça isso. Exatamente, eu lembro que eu fui até no primeiro jogo de estádio que eu fui, entrei até com os jogadores, o Corinthians e São Paulo, que acho que a gente lembra disso todo mundo, quando o goleiro ia bater o tiro de meta, na hora que ele ia bater, os torcedores proferiam esses termos homofóbicos, né? Realmente acho que a gente tem mais noção de que não precisa disso mais. Eu tava vendo até um jogo de Premier League que isso aconteceu, não foi um grito homofóbico, mas os torcedores, eu não lembro, acho que foi Liverpool e Burnley, eu não me recordo, mas os torcedores do Liverpool gritavam quando o Pope, goleiro do Burnley, chutava, mas não era um grito homofóbico, então acho que isso conta também, né? Um jogo não precisa realmente ser muita rivalidade para ser um jogo bom, por exemplo. Pode ter uma rivalidade criada no próprio jogo mesmo. Eu lembro até no futebol feminino esse negócio de grito, né? Teve da Hope Solo, a goleira, que toda vez que ela batia, né? Porque ela não queria vir aqui no Brasil, porque a gente tava naquele surto de Zika vírus e tal. Toda vez que ela chutava, o torcedor brasileiro gritava Zika. E aí eu acho que também aí acaba sendo feio, né? Porque fica mal pra nós, nosso próprio país, fazendo piadinhas de uma doença séria que tava acontecendo. Exato. Eu acho que chega nesse ponto que foge um pouco. Então a gente tem que, principalmente a gente torcedores, tem que levar, saber o limite, né? Essa questão do limite. Então, rivalidade é muito bom, clássico é muito bom, só que chega o ponto que não torna mais que nem eu falei, o quesito esportivo, torna um quesito social. E novamente eu digo, eu acho que para mudar principalmente isso, tem que mudar também a sociedade do Brasil, da América do Sul principalmente, que a gente vê os países de fora cometendo muito racismo com os torcedores brasileiros, como foi os casos da Libertadores que a gente teve. Então é uma questão acho que mais social do que esportiva. Claro, o esporte também influencia, mas a social influencia mais. Como eu disse, o Brasil é muito diferente de um país europeu como uma Inglaterra. Então, muita coisa tem que mudar para essa rivalidade ser realmente uma coisa saudável. Então, bem, acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu falar muita coisa dessas rivalidades, foi muito bacana. Então, vou começar me despedindo de vocês. Léo, muito obrigado pelo programa e, bem, é isso. Pode comentar alguma coisa que você quiser. Muito obrigado, Tom. Obrigado, Matheus. Obrigado, Plácido. Obrigado a todo mundo que tá escutando a gente, assistiu. Obrigado à equipe que tá aqui atrás da gente também, né? E se tá também aqui, hoje à noite a gente vai ter live do Arquibancada. Por favor, acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, Arquibancada Mac. A gente também tem redes sociais. Se quiser dar uma passadinha lá no Instagram, Arquibancada Mac, Arquibancada M, não é? Instagram @arquibancadamac. @arquibancadamac. A gente também tem Twitter, que a gente posta notícia diária e temos posts diários também. Exato, Matheus, então muito obrigado pelo nosso programa de hoje. Muito obrigado, Thomas, obrigado, Plácido, obrigado, Léo. Muito bom relembrar o que o Léo falou. Teremos live hoje, 8 horas, nessa terça-feira, fazendo pré-jogo de Corinthians e Boca. Pode ser decisivo para o Corinthians pegar a liderança do grupo, no qual está e se classificar logo para a Libertadores. Que assim seja, né? Então, por último, não menos importante... Ficou... Jamais, eu não faço isso. Então, por último, não menos importante, Plácido, muito obrigado pelo programa. Bom, nosso tempo é curto, então só queria agradecer ao Matheus, ao Léo e a você, Thomas, pelas conversas incríveis que a gente teve. A gente conseguiu fugir um pouco do clubismo, eu diria.
Naquelas, menos, né, né? os corintianos. E queria só lembrar, né, que pra torcer a gente pode brincar, pode zoar, pode demonstrar amor ao clube, mas quando leva pro lado da agressividade, da briga, né, da homofobia e do racismo, já fica complicado, já fica feio, já fica ridículo. Então torçam, demonstrem amor ao clube, mas não fujam disso, porque é aí que as coisas começam a ficar feias. E, bom, é isso só que eu tinha pra falar. Então é isso mesmo, como o Léo falou, sigam nossas redes sociais, o Instagram, @arquibancadamac, Twitter, arquibancada_m, e a gente tem LinkedIn e Facebook também, lives diárias, 6h30, principalmente da noite. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente, e até uma próxima terça-feira.